Sabe aqueles passeios de banho de lua nas praias daqui de Maceió? Que agora virou uma febre, né? Esse tipo de passeio acabou virando um assunto de uma reunião técnica do Ministério Público Federal. E o encontro reuniu órgãos ambientais para debater os impactos causados pela atividade, como, por exemplo, poluição sonora, excesso de iluminação, riscos à segurança e possíveis danos ambientais. Eu vou trazer mais uma vez ao vivo a Mônica Hermílio para que a Mônica traga detalhes e informações sobre essa reunião. Ô Mônica, já aconteceu a reunião? Ficou definido o que nesse encontro? Quais são as ações? O que é que foi debatido, Mônica? Pois é, foi debatido todos esses pontos, né, que você trouxe, questão de a poluição sonora, a poluição visual, porque não é apenas um passeio contemplativo, né? A gente tem observado as notícias que chegam de imagens que as pessoas, os próprios turistas, né, quem faz esse passeio termina postando, de verdadeiras festas, né, dentro do mar, com a maré baixa, mas em locais que naquele momento precisavam estar tranquilos para a preservação daquelas espécies. Então, em junho, um plano deve ser apresentado para saber como é que vai ser gerido, não é, esses passeios, como é que a prefeitura vai fiscalizar, para a gente entender tudo que foi acordado, o que é que acontece a partir de agora e quando é a próxima reunião, o que é que vai ser feito. Eu vou conversar agora com o Procurador da República, Érico Gomes, já está aqui com a gente. Procurador, boa tarde, obrigada por trazer mais uma vez esse tema em pauta. O que é que ficou definido? Vai existir uma próxima reunião? O que é que vai ser tratado na próxima? Bom dia, ou melhor, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Essa situação já é acompanhada pelo Ministério Público Federal desde o ano passado, quando chegaram as primeiras denúncias falando sobre esses banhos de lua, que na verdade são festas dentro do mar, no período de maré baixa à noite, aqui na orla de Maceió. E desde então nós temos feito reuniões e cobranças à Prefeitura com relação a essa situação. Existe uma lei municipal que trata dos passeios às piscinas naturais, porém essa lei não trata dos passeios noturnos, porque é uma questão que tem uma novidade, vamos dizer assim, nos últimos anos. Na época de 2014 não se falava nesse tipo de passeio. O turismo tem crescido bastante na capital e a preocupação do Ministério Público Federal é grande com relação à situação, já que as denúncias demonstram que se trata de festas grandes, envolvem muitas pessoas sem um mínimo de segurança adequada e também em prejuízo ao meio ambiente ali daquela localidade. Então o Ministério Público Federal, em dezembro do ano passado, fez uma reunião aqui na Procuradoria da República, em Alagoas, e nós estabelecemos uma minuta, uma determinação ao município que trabalhasse numa minuta de um decreto municipal que regulamentasse essa lei e que tratasse sobre os banhos de lua, sobre os passeios noturnos. E nessa mesma ocasião nós abrimos prazo para que associações, o IBAMA e outros órgãos e entidades pudessem apresentar contribuições para essa regulamentação. Isso foi encaminhado ao município e desde então estávamos aguardando essa publicação desse decreto, mas isso não ocorreu. Existe nessa lei a determinação de criação e o funcionamento de um conselho gestor dos passeios. Esse conselho gestor, então, vai passar agora a analisar essas contribuições que foram apresentadas e ficou estabelecido que em 12 de junho haverá uma nova reunião aqui no Ministério Público Federal para que seja apresentado esse decreto e seja apresentado também como vai ser feita a fiscalização desses passeios noturnos. Doutor Érico, caso eles não apresentem, né, o planejamento completo, né, desde como vai ser a fiscalização, toda a gestão, o que é que pode acontecer? O Ministério Público Federal continuará cobrando do Poder Público Municipal, poderá expedir alguma recomendação ou até mesmo ajuizar alguma ação específica com relação a essa situação. Mas a nossa ideia é sempre atuar em conjunto com a administração pública para que isso seja feito o mais rápido possível. Então, continuaremos as nossas cobranças, se for necessário, adotaremos alguma recomendação ou até mesmo uma ação judicial. Feito e apresentado esse plano, a obrigação de fiscalizar esses passeios será da Prefeitura? Isso mesmo, é da própria Prefeitura e também da Capitania dos Portos, por parte do Poder Público Federal também há essa obrigação de fiscalização. Porém, como atualmente ainda não temos um parâmetro normativo de como devem ser feitos esses passeios, fica impossibilitado da Capitania dos Portos fazer uma fiscalização mais adequada. A partir do momento que tivermos a publicação de um normativo tratando do que pode e o que não pode ser feito,
A partir daí deverão ser feitas as fiscalizações periódicas, tanto pelo município quanto pela Capitania dos Portos. Desde dezembro que a gente vem tratando desse assunto, né? Que a Procuradoria, o Ministério Público Federal vem tratando desse assunto. De lá para cá, as festas continuaram acontecendo. Houve algum tipo de fiscalização, vamos dizer assim, prévia, antes mesmo desse decreto ser alinhado e ser confirmado? Não teve fiscalização e as festas continuam acontecendo. E essa é a grande preocupação do Ministério Público Federal. Por isso que já agendamos essa reunião para o dia 12 de junho. Queremos que haja a publicação desse normativo o mais rápido possível, para que haja um regramento normativo e que se possa cobrar do poder público e que haja um planejamento para que haja essas fiscalizações. As fiscalizações não ocorreram e as festas continuam acontecendo. Doutor Érico, obrigado pelas informações. Eu conversei com Érico Gomes, procurador da República, portanto está aí o Wilson. O prazo é dia 12 de junho, a Prefeitura deve apresentar esse planejamento para que possa se regulamentar, né? Tem que haver fiscalização, tem que haver um cuidado maior com a nossa biodiversidade, né? Nesse período da noite, que é um período crítico para as espécies, né, que vivem naquele local. Porque a gente imagina, chegar na tua casa, Wilson, de madrugada, ligando luz, botando o som alto, você querendo descansar, o seu corpo querendo se regenerar para trabalhar no outro dia e chega assim um monte de gente, né, na tua casa. É a mesma coisa, essa analogia é para só mostrar que os peixes, os crustáceos, os corais, também são seres vivos e também se incomodam, também têm o seu desenvolvimento atrapalhado. Por isso que toda essa ação está sendo movida, por isso que tudo isso está sendo cobrado da Prefeitura. A regulamentação, né, desse passeio, para que ninguém se prejudique, nem quem trabalha com turismo e nem o meio ambiente. Eu volto com você.